Olá pessoal, meu nome é Washington, sou professor de matemática, estatística, contabilidade. Estou aqui para analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, um campeonato difícil, são 114 pontos a ser disputados, 20 pontos, e na verdade eu acredito que o campeonato se divide em 4 partes principais. A primeira parte será o campeão, aquele que conseguir maior número de pontos será o campeão. A segunda parte é mais importante, depois de ser campeão, é lógico, será quem vai ser os 6 primeiros colocados que vão para a Libertadores. Na verdade, pessoal, os 7, né? Os 7 são... A grande crítica fala em 6. 6 primeiros colocados vão para Libertadores. Eu acredito que são 7, porque o campeão da Copa Brasil também vai para a Libertadores. Então nós temos 6 primeiros colocados da Copa Brasil, da tabela que vai para Libertadores, e mais o campeão da Copa Brasil. Temos 6 times que vão para a Sul-Americana, que é a segunda coisa mais importante, e o rebaixamento. O rebaixamento são os 4 últimos colocados, tá? Os 4 últimos colocados aqui. Vamos supor que nós temos um campeonato e no final do campeonato a classificação geral no final da 38 rodadas. Aí o que acontece? Nós temos aí, primeiro colocado, o Atlético, Bahia o segundo colocado, Botafogo o terceiro, Bragantino o quarto, e assim por diante, tá? Vamos supor que termine desse jeito. Então o que nós temos aí? Que classificados para... Deixa eu melhorar isso aqui. O classificado para Libertadores seriam do Atlético até o Corinthians, são os 6 primeiros colocados, tá? E para a Sul-Americana é do Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio e Internacional. Esses são os 6 que iriam para a Sul-Americana, e os 6 primeiros, Corinthians, Atlético, Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará e Corinthians iriam para Libertadores, tá? E os 4 últimos rebaixados seriam o São Paulo, Sport, Vasco e Vitória. Então esses 4 seriam rebaixados, sendo que isso vai mudar com certeza até o final do campeonato. Por quê? Porque na verdade são 7 times que vão para Libertadores, porque nós temos os 6 primeiros colocados mais o campeão da Copa Brasil, tá? Vamos supor que o campeão da Copa Brasil seja o Atlético. Se o Atlético for campeão da Copa Brasil, então os 6 próximos depois do Atlético seriam os times que iriam para a Libertadores. Então seria Bahia, Botafogo, Bragantino, Ceará, Corinthians e Cruzeiro. Tá vendo? Já entrou 7, não é mais 6. E os 6 depois do Cruzeiro iriam para a Sul-Americana. Seria o Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter e Juventude, tá? Tudo isso pode mudar, por quê? Temos o campeão da Sul-Americana. Se tivermos um campeão da Sul-Americana brasileiro e um campeão da Libertadores brasileiro, então já não são 6 que vão para a Libertadores, são 9, tá? Aí os 6 depois do Fluminense seria o primeiro que iria para Sul-Americana, e os 4 últimos para rebaixamento. Essa linha verde que eu coloquei aí, eu vou analisar ela durante o campeonato, porque é aí que vai haver o rebaixamento, nessa linha verde. O time que não alcançar os 43 pontos, ele está praticamente rebaixado. Pode ser que o rebaixamento aconteça com 42 pontos. Dificilmente acontece o rebaixamento com 44 pontos.
O ano passado o Atlético Paranaense ele estava dentro da linha verde, com 43 pontos, e foi rebaixado. E não tinha só o Atlético Paranaense com 43 pontos não, teve outro time também. Mas o Atlético não tinha alcançado o número necessário de vitória e saldo de gols. Aí ele foi rebaixado. Tá? Então, e aí sim vamos. Então aqui nós temos um campeonato, que é o campeonato do rebaixamento, tá? Até aqui. O time que não chegar aqui tá, não vou dizer que está rebaixado, hein? Mas pode ser que um time rebaixado alcance 41 pontos e aí pronto. Ele pode estar rebaixado com 42 pontos e ele escapa. Pode ser, muito difícil. Então a marca é 43 pontos. Bom, aqui nós temos os pontos perdidos. Tá? Eu vou também fazer uma classificação dos pontos perdidos. Então o time que eles vai ter a tabela, né, dos pontos ganhos, a tabela dos pontos perdidos. Então o time que passar essa linha vermelha, essa linha verde aqui, ó, ele está rebaixado, tá? Eu vou colocando uma cor vermelha. Vou preencher vermelho, vermelho, vermelho. Quando o vermelho ultrapassar o verde, praticamente, ó, tá rebaixado, tá? Eu vou analisar isso aí com vocês também. E o time que tiver menos ponto, vermelho, né? É o time que será o campeão. Aí eu vou deixar em branco o time que estão na Libertadores. Vai ser uma tabela legal, gostosa de ver. Vocês vão gostar. Como eu disse, faça suas críticas, serão bem aceitas, tá? Vou montar essa tabela o tempo todo, tá? Então, é isso aí, ó. O campeonato começa de sábado agora às 18h30. Primeira rodada. O campeonato começa sábado agora às 18h30. E vamos torcer. Vai ser gostoso. E os pontos perdidos ele é importante, porque aqui, eu me lembro que o ano passado o Internacional, ele teve um destaque que eu observava. Todos os times vinham ganhando e perdendo ponto, e o Internacional ficou estacionado. Tá? Aí o que acontece? Aí eu olhei que o Internacional estava beirando os times que estavam no rebaixamento. Os times vinham avançando e o Internacional não jogava. Por que ele não jogava? Por causa daquela enchente que teve lá no Rio Grande do Sul. Aí o que acontece? Os times não jogavam e o Internacional ficou parado. Então os times que estavam lá atrás vinham ganhando 1 ponto, 3 pontos, e assim iam. E o Internacional não ganhava nada, ficou parado. Aí o que acontece? Aí eu comecei a olhar esse lado da tabela. Aí eu observei que o Internacional não estava perdendo ponto. Tá? Ele estava com um jogo a menos, não jogava e perdia ponto. Não perdia ponto. Aí eu peguei e falei assim, nossa, quando o Internacional começar a jogar, se ele começar a ganhar, ele vai passar à frente de todo mundo que tiver aqui nos pontos ganha aqui. Aí o que acontece? O Internacional começou a ganhar, voltou a jogar e começou a ganhar, e ganhava, e ganhava, e ganhava. Criou uma série de vitórias, tá? E quando chegou no final do campeonato, ele tinha menos pontos perdido e permaneceu lá. E ficou entre os 4 primeiros. Ele estava beirando os 4 últimos e terminou o campeonato entre os 4 primeiros. Quase foi campeão, tá? Só não foi campeão porque o Botafogo, o Super Botafogo, né? Tava com um timaço, meu, Botafogo. E vinha disputando com o Palmeiras quem iria ser o campeão e perdeu o Internacional. Ele não conseguiu os pontos necessários e ficou o Botafogo lá. Tá. Então é isso aí, ó. Aguardo vocês durante o ano. Se eu tiver alguma informação para passar para vocês, eu passo para vocês, tá? Obrigado, tá?
Espero que você se inscreva e curta o vídeo.